Olá pessoal, nessa sequência de vídeos aqui nós vamos falar de personalidades importantes da engenharia historicamente. Como esse é o nosso primeiro vídeo, esse é o nome da empresa e o nome do nosso trabalho, nós vamos primeiro, até como homenagem, falar do Nikola Tesla. Uma personalidade muito importante dos séculos 19 e 20 para uma série de áreas de engenharia, e fique atento. A figura do Nikola Tesla ela está no imaginário popular de várias formas. Talvez você tenha ouvido falar, ele já apareceu em filmes, até personificado até pelo David Bowie, naquele filme O Grande Truque. Um filme bastante sinistro, mas interessante, um pouco sobre a imagem mítica que Nikola Tesla deixou. Ele morreu já idoso, no século XX, e no fim da vida falou algumas coisas um tanto estranhas, ou um tanto metidas a esotéricas. De qualquer forma, eu acho que, em geral, quando se pesquisa sobre a vida de alguma personalidade do passado, é muito comum as obras, ou os vídeos, ou os livros se perderem em informações menores, em assuntos menores. No caso do Tesla, por exemplo, que ele falava 8 línguas, que ele era amigo do Mark Twain, ou que ele nunca teve uma namorada, nunca se casou, esse tipo de informação boba. Mas eu acho que, pelo menos do ponto de vista de homenagem ou até de importância histórica e de engenharia, nós devemos tentar dar uma noção um pouco mais técnica do que ele representou. Nikola Tesla trabalhava numa época, fim do século XIX, meados do século XIX, quando ele estava estudando, em que ainda se estava se definindo o que seria a teoria eletromagnética e como que ela trabalhava de forma formal. Então havia muita imprecisão. Nikola Tesla, por exemplo, era nesse sentido tipicamente um homem do século XIX, um cientista do século XIX, em que ele acreditava em éter. Você vai lembrar lá que os gregos entendiam que éter era uma das substâncias fundamentais que compunha o universo, que compunha a realidade. Então o éter sustentava os astros, sustentava a abóbora celeste e assim por diante. A palavra éter na química hoje, depois por uma confusão da química, é usada numa outra substância. Que durante algum tempo houve uma confusão se ela era essa substância mesmo ou não. Hoje em dia sabe-se que o éter não existe, porém acreditava-se na época, e era uma ideia recorrente do Tesla também, de que o fenômeno eletromagnético, você vai estudar com detalhes, ver que a eletricidade e o magnetismo são intrinsecamente amarradas. O fenômeno eletromagnético ele aconteceria no éter, ele aconteceria como vibrações do éter. Imagine um metal, ou uma coisa flexível qualquer, uma borracha meio dura, em que você desce uma pancada, um golpe, e ele vibra de forma a se propagar em ondas. A ideia do fenômeno eletromagnético para a Tesla tinha muito disso, de imaginar que a eletricidade e o magnetismo eram oscilações do éter. Nesse sentido, muitas das suas patentes se influenciavam por essa ideia, porque ele entendia que essas oscilações do éter, sendo mantidas, representavam uma forma mais eficiente de trabalhar com eletricidade. Historicamente conhecida, a Batalha das Correntes, é chamada assim, um conflito intelectual e financeiro e político entre Nikola Tesla e o seu ex-patrão, Thomas Edison. Ele trabalhou no Instituto Thomas Edison, de que propunha, um deles, no caso Tesla, propunha que a energia fosse utilizada principalmente e transmitida em corrente alternada, ou seja, oscilando, mantendo as oscilações do éter, né? Oscilando de forma positiva e negativa, e Edison que a energia fosse conduzida em corrente contínua. Existe até uma mitologia. O Edison faz parte da definição do que seria mais tarde a pena de morte, a pena capital em cadeira elétrica, usando corrente contínua. Então ele criou em certa parte uma imagem perigosa para a eletricidade, e Tesla fazia o contrário. Dizia que em altas tensões a eletricidade poderia ser muito mais segura. E ele fazia a questão até de demonstrar isso de uma forma um tanto aproximando-se do místico, né? Ele se apresentava às vezes usando máquinas de indução eletromagnética para soltar arcos voltaicos nas proximidades. Mas a importância dele é que ele não só defendeu esse ponto, mas ele tecnicamente redefiniu toda a área, porque as suas patentes, se você for observar, essas patentes hoje em dia são de domínio público, você vai observar que elas varrem toda a área associada, toda a área de sistemas de potência. Então ele tem patentes sobre a transmissão de energia elétrica, sobre a conversão de energia elétrica de formas de corrente alternada e contínua, sobre iluminação usando corrente alternada na lâmpada de arco elétrico, que seria um precursor da lâmpada fluorescente hoje, que é a mesma coisa, uma lâmpada de arco elétrico, só que dentro de um gás nobre ionizado para tornar mais eficiente. Ele também tem patentes associadas a isso, na área de mecânica, por exemplo.
E nesse sentido ele também é considerado o inventor, pelo menos ele propõe o inventor do motor de indução, que usa o princípio da indução eletromagnética para você construir um motor mais simples, livre de escovas, daqueles contatos que você precisa colocar no rotor do motor se quer passar corrente elétrica contínua no interior. A ideia de Tesla de que a indução eletromagnética alternada, porque ela só vai acontecer em corrente alternada, ela permitiria passar sem fio a tensão e a corrente para a parte que está girando do motor, em relação à parte que está recebendo energia, e essa ideia foi fundamental. Para você que já tem algum contato com a área de eletrotécnica, o motor de indução é a ferramenta maior de trabalho da indústria hoje. Mais de 90% da energia do mundo é gasta nesse tipo de motor. Além de ser um precursor de várias áreas da engenharia elétrica, Tesla também participou da indução do rádio, da invenção do rádio. Nominalmente, a patente indica que foi Marconi, na Itália, que inventou o rádio. Ele foi o primeiro a conseguir fazer comunicação sem fio. Mas depois de uma disputa pós-mortem, os dois já mortos, o Supremo Tribunal americano definiu que Tesla era o inventor do rádio, pelo menos no que diz respeito à tecnologia americana. E nesse sentido ele também é um precursor das comunicações sem fio, embora ele na prática naquele momento não tenha conseguido o experimento completo. Ele também é muito associado a uma série de comportamentos estranhos, né? Uma pessoa que, por exemplo, se você ler qualquer das patentes dele, você vai notar que ele às vezes se apresenta como eu, Nikola Tesla, servo do imperador austro-húngaro, etc, etc, residindo temporariamente nos Estados Unidos. É uma coisa estranha de se falar quando você está falando de uma pessoa que a maior parte do trabalho acabou residindo nos Estados Unidos. Tesla também é precursor de um paradigma de pensamento da engenharia muito comum. Na sua própria autobiografia ele diz o seguinte, olha: foi assim levado inconscientemente a elaborar o que julgo ser um novo método de materialização de conceitos e ideias inventivas, radicalmente oposto ao puramente experimental. Em minha opinião, muito mais rápido e eficiente. Aqui, em um certo sentido, ele está dialogando com o Thomas Edison. Thomas Edison tem aquela frase famosa de que um gênio é composto 1% de inspiração e 99% de transpiração. Tanto para Tesla quanto para nós hoje em dia isso é uma bobagem. Porque se nós formos trabalhar fazendo infinitos experimentos, infinitas tentativas, não há tempo, nem recursos, nem dinheiro para fazer praticamente projeto algum. E nós somos muito guiados pela tecnologia de simulação, pela teoria, pela matemática, pelos cálculos que em geral, para que se façam experimentos já mais em torno de um ponto razoável de projeto, em torno de uma condição mais próxima. E nesse sentido o Tesla é muito precursor disso, ele fazia até piada sobre esse comportamento, essa maneira de trabalhar do Thomas Edison. Continuando, quando alguém constrói um instrumento para pôr em prática uma ideia em estado bruto, ele se encontra inevitavelmente sobrecarregado com os detalhes do aparelho. À medida que segue melhorando e reconstruindo, sua força de concentração diminui e ele perde de vista o grande princípio fundamental. É possível obter resultados, mas sempre à custa de qualidade. Veja o que ele diz agora. Meu método é diferente. Quando tenho uma ideia, começo de imediato a construí-la em minha imaginação. Mudo a construção, faço melhorias e opero o aparelho em minha mente. É absolutamente irrelevante para mim se testo a minha turbina em pensamento ou na oficina. Noto até se está desequilibrada. Não há nenhuma diferença, os resultados são os mesmos. Desse modo, sou capaz de desenvolver e aperfeiçoar rapidamente uma concepção sem tocar em nada. Então, é óbvio que isso está falando de uma pessoa que possui uma memória prodigiosa e assim por diante, uma hipersensibilidade a uma série de coisas, à luz ou a sons. Mas dentro do paradigma da engenharia moderna, essa forma de trabalho foi muito herdada. E é outra das contribuições muito importantes de Nikola Tesla. Se você gostou desse assunto, gostaria de comentar mais alguma coisa, baixe aqui nos comentários. Se quiser acompanhar nossos outros vídeos, use o curtir, o like, o sininho e assim por diante. Muito obrigado pela atenção. A figura do Nikola Você não vai botar isso no final. A figura do Nikola é piada, aquelas novelas que eles ficam rindo à toa, um se divertindo com o outro.